Pai gracioso, santo é o seu nome. Seu reino venha, sua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Em nós assim como é no céu. Nos dê hoje o nosso pão diário. Nos dê o que precisamos para agora. Nos dê o que precisamos ouvir agora. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos fizeram algo de errado. Amém, amém. Não nos guie para a tentação, mas livra-nos do mal. Porque, no final das contas, seu é o reino, e o poder e a glória, para sempre, e tudo pertence ao Senhor. Nós nunca podemos tirar a glória do Senhor, porque é tudo seu. Para início de conversa, nós te agradecemos por isso, agradecemos pelo que o Senhor vai falar, nós simplesmente nos rendemos. É tudo o que podemos fazer, nós nos rendemos agora. Então nós te bendizemos, nós te honramos em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. A 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou passar um pouco mais de tempo aqui no início. Eu vou me mover um pouco mais devagar. Porque às vezes eu sinto muito pelas pessoas que desligam a transmissão ao vivo quando elas não veem o apóstolo. Eu sei que eles fazem isso. Eu conheço vocês todos. Eles não veem o apóstolo, desliga a transmissão. Eu sinto muito por eles essa noite. Porque o Senhor falou para mim para ungir a sua mente com a simplicidade avançada. A unção, Isaías 10, nós não temos tempo de abrir lá, mas a unção nós chamamos de removedora de fardos e destruidora de jugos. O poder de Deus, às vezes, nós temos identificado mal o fardo e nós temos identificado mal o jugo. Então nós estamos pedindo a Deus para mover algumas coisas e não estamos deixando Ele mover outras. Eu disse simplicidade avançada. Todo mundo fala simplicidade avançada. Darius, se você for colocar um título ali, é simplicidade avançada 101. Agora, quase que parece, essa frase, ele falou para mim há uns 2 dias atrás, quase que parece que não faz sentido, porque quando algo é avançado, lembra aulas avançadas? Lembra aulas avançadas na escola? Você está mais à frente do que as outras pessoas. Você consegue lidar com coisas mais complicadas, parece, né? Mas ele disse simplicidade avançada. E ele falou para eu ungir vocês, esfregar a mente de vocês com a simplicidade avançada. Eu pensei que eu fosse vir aqui ensinar essa noite. Eu pensei que fosse ensinar uma lição. Ele falou, não, nós vamos esfregar as mentes. Sabe, quando a unção com óleo, a unção com óleo não é essa coisa que nós pensamos, temos esse óleo figurativo, não, era derramado. Eles derramavam óleo em você até que você ficasse encharcado. Esquece a roupa, já está tudo encharcado. É um esfregar na mente com a simplicidade, me ouça, simplicidade avançada. Faça com a sua mão assim, avançando, você está avançando para frente, aí você volta para trás assim na simplicidade. Novamente, avançando na simplicidade. Ok, muitas vezes nós estamos tentando avançar, mas nós não temos, nós nunca nos submetemos à simplicidade que está em Cristo. Ouça, me ouça aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz algo. Eu vou ler no versículo 1, porque eu amo ler o contexto. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque eu sou zeloso de vós como zelo de Deus, porque você tem preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Em outras palavras, você não está tendo relações com nenhum outro pensamento. Sim. Você não está deixando nenhuma outra ideia engravidar você. Peraí, segura seus cavalos, segura as rédeas. Você não está deixando nenhuma outra coisa dar à luz a algo através de você. Agora, nós temos que assumir responsabilidade. Fala, eu vou assumir responsabilidade essa noite. Nós temos que ter responsabilidade pessoal. A maior parte das coisas que temos feito na nossa vida são coisas que nós deixamos ter sido dadas à luz através de nós.
Sabendo ou não, às vezes decisões que nós não sabíamos o que fazer, parece que a coisa certa é fazer isso que é o engano. Certo? Parece que a coisa certa é fazer isso que é mentira. Parece que é verdade, mas não é verdade. Se sente bem, mas não é sempre bem, certo? Então, às vezes, na maior parte das coisas, eu quase quero falar todas as coisas têm sido dadas à luz através de nós, porque nós deixamos as coisas ficarem complicadas. Para eu te apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Sabe, Jesus é o noivo. Nós somos a noiva, amém? Todo mundo fala amém. Tá. Então, você não tem outro marido velho. Homem velho. Você não tem outro esposo a não ser Cristo. Então, você precisa estar consciente para você não ter relações com outros. Você tem que estar consciente para você não passar tempo com os outros. Você tem que estar consciente para você não se tornar um na carne, um com outros. Dois se tornam um. Nós temos que estar conscientes do que está tentando se tornar um conosco. É isso que eu estou tentando te falar. Vou esfregar a mente de vocês. Vocês estão me ouvindo? Para um marido, a saber Cristo. Para eu te apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber Cristo. Versículo 3. Mas temo, isso é Paulo falando, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, ele volta lá para o início. Vocês estão vendo isso? Se você viu, fala amém. Ele disse, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a sutileza significa não é fazer muito barulho. Eu sou o diabo. Não, ele não faz isso. Não, não, não. A serpente, alguém já chegou perto de uma cobra antes? Não, alguém fala, não, graças a Deus que não. É uma experiência que eu não quero que você tenha. Eu parei perto de uma cobra quando era uma criança. Aqui no campo tem muitos animais assim, né, aqui em Gasmo, mas você nunca vê a cobra lá no aberto. Até mesmo o barulho que elas fazem não é alto. Parece você, né? Quando você está sussurrando. Sutileza. E até a forma que elas se movem são movimentos muito sutis. Não tem muitas balanças, não tem muitas penas sacudindo ou árvores movendo. É sutil, você nem percebe que elas estão ali. Nós estávamos falando, o apóstolo apontou, mencionou uma senhora que tem uma mensagem que ela prega serpentes na sua alma. Alguns de vocês estão agindo como nunca tivesse ouvido falar. Nunca ouviram falar antes? O apóstolo falou, mencionou serpentes na alma. As serpentes lá profundamente, elas queimaram buracos na sua alma. E você nem percebeu. Mas para que assim como a serpente engana, da mesma forma que a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também suas mentes. O que eu estou esfregando? A unção aonde? Na sua mente. As suas mentes foram corrompidas do quê? Da simplicidade que está onde? Então, existe simplicidade em Cristo. Fale. Existe simplicidade em Cristo. Fale novamente. Existe simplicidade em Cristo. Fale mais uma vez. Existe simplicidade em Cristo. Existe simplicidade em Cristo. Todas as coisas acerca de Cristo são simples. Fale isso. Todas as coisas acerca de Cristo são simples. Todas as coisas que estão em Cristo são simples. Fale isso. Todas as coisas que estão em Cristo são simples. Agora, se ficar complicado, significa que eu estou fora de... Sabe, tem uma frase que eles gostam de usar, nós temos complicações. Sutileza. E aí a mente de vocês, sua alma, seu desejo, seu intelecto, seu entendimento, essas coisas foram corrompidas. Eu costumava ler os versículos, eu li errado, eu li a palavra enganado, mas não é enganado da simplicidade, é corrompido. Você entende o que corrupção significa? Quando algo é corrompido, é estragado. Eu olhei, quando algo é corrompido, preste atenção. Deus me falou, eu tinha um outro plano de pregar, ele falou, não, você vai esfregar a mente deles, vai encharcar eles na mente deles na simplicidade, afogar a mente na simplicidade que está em Cristo.
Eu afogo a minha mente na simplicidade que está em Cristo, para que nada mais sopre em mim. Ouça o que estou falando. Ouça o que eu estou falando. Existe uma corrupção. É uma corrupção, algo que foi danificado, que foi estragado. E muitas vezes, Cristo em você, esperança da glória. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eles falam onde está o reino de Deus. Olha aqui, olha ali. Não, o reino de Deus está dentro de mim. Mas eu consigo imaginar, se o reino de Deus está dentro de mim, tem que ter mais reino de Deus produzindo do meu lado de fora. Mas se não está acontecendo, talvez é porque foi corrompido. Talvez o entendimento que era suposto estar florescendo, dando fruto, foi corrompido e danificado. Debaixo das tradições de homens, vocês fizeram a palavra de Deus sem efeito. Eu temo para que de alguma forma, assim como a serpente enganou a Eva, toda vez que você vê serpente, pensa sistemas. Pense em todas aquelas coisas ao seu redor que não parecem com Cristo. Ouça, peraí. Eu não estou falando sobre... Isso não é um julgamento, não é uma modificação comportamental. Isso não é mudar a sua mão, é mudar, transformar o seu coração. Eu li o versículo outro dia. Lembra aquele versículo? Os pregadores não pregam muito sobre isso porque eles não entendem verdadeiramente esse versículo. Ele disse, alguns de vocês virão, falarão, Senhor, nós profetizamos no seu nome. Eu pensei que profecia era o que estávamos buscando. Ele disse, Senhor, nós expulsamos demônios no seu nome. Senhor, no seu nome nós fizemos todas essas obras poderosas, todas essas maravilhas. Ele diz, e eu vou professar a eles. Eu não vou simplesmente falar, eu vou professar a eles. Eu nunca conheci você. Afasta-se de mim, você que opera a iniquidade. Eu falei, Senhor, quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, eu já recebi profecia antes. Senhor, eu estava tentando profetizar, eu estava tentando expulsar o demônio. Eu pensei que essas eram as coisas que éramos supostos a estar aspirando. Afasta-se de mim. Eu nunca conheci você. Isso bateu em mim, eu estava dirigindo de manhã, isso bateu em mim forte, esse versículo, mais do que o normal. Sabe quando isso acontece com um versículo, bate em você mais forte? E por isso que muitos pregadores não pregam muito isso, porque eles estão lá ocupados expulsando demônios e profetizando, amém? Eles pensam que estão fazendo a obra do Senhor, expulsando demônios e profetizando. E fazendo obras maravilhosas. Eu nunca conheci você. Afasta-se de mim, você que opera iniquidade. Iniquidade significa aquele que não está guardando a lei, não está guardando a lei da vida, não está deixando a lei da vida verdadeira viver através de você. Você está me dizendo que eu posso estar fazendo todas essas coisas e não está deixando a lei da vida viver através de mim? Jesus disse que muitos virão e falam. Eles falarão que vão falar no meu nome, não creia neles, eles são maus. Alguns estão procurando sinais, vocês não vão ter sinais. Isso bateu em mim porque ele falou uma transformação de coração, não uma transformação de mão. Ele disse, é para o coração, na verdade, ser transformado e não para você ter uma modificação comportamental. Agora, a coisa que bateu forte em mim é que a transformação de coração é só entre você e Deus. Só você e Deus sabem se realmente seu coração foi transformado. Uau. E o seu ego não pode te tirar disso. As suas boas obras não podem te tirar disso, dessa transformação. É por isso que ele não falou, se eu encontrar você no bar, bebendo a noite inteira, se eu ver você na boate dançando, eu vou dizer que eu nunca te conheci, afaste de mim. O Espírito Santo. Ele disse, aquelas coisas que temos aspirado a fazer para poder dizermos que estamos trabalhando para o Senhor. Eu nunca conheci você, afaste de mim, sai daqui. Então, as nossas mentes
precisam estar completamente e totalmente submetidas a Cristo e a quem Ele é. Não a ideia de Cristo. Não as explicações das igrejas modernas sobre Cristo. Não, 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 não. Precisa ter uma morte aí acontecendo. Posso obter um amém? Nós não celebramos muito com essas partes da pregação. Pega minha cruz, negue-se a si mesmo. É muito, muito, muito simples. Mas através da sutileza da sua vida, suas contas, seus relacionamentos, e sua educação, e seus desejos e vontades, e suas aspirações, e seus quadros de sonhos, e eu posso fazer uma lista de 1000 coisas, de todas as coisas que sutilmente nos corromperam da simplicidade que está em Cristo. Então, para cada problema, nós temos uma oração. Eu vou ler da forma que eu anotei. Para cada problema percebido, Darnell pregou uma mensagem falando: que problema? Vocês lembram disso? Que problema? A gente ainda fica orando, a gente ouviu a mensagem dele e ainda continua orando sobre problemas, se confessando, crendo. Que problemas? Não tem problemas. Diga, não tem problemas. Mas eu vou dizer, para cada problema percebido, são seus olhos. Seus olhos veem o problema. Os olhos deles viram Jesus morrendo, por isso que eles foram embora tristes. Pedro voltou a pescar e os outros voltaram a fazer as coisas que eles faziam. Eles falaram: acabou, rapaz. Porque eles perceberam a morte, eles não viram a ressurreição que Jesus já havia falado para eles a respeito. Seus olhos, fala, meus olhos. Fale novamente, meus olhos. Para perceber. Então, para cada problema percebido, preste atenção. Nós temos uma oração e um princípio. Então, o que começamos a fazer, nós começamos a brincar de jogar ping-pong espiritual. O problema vem, a gente bate com o princípio. Vem outro problema, a gente bate com outra oração. Aí o problema continua voltando, certo? E aí você fica preso no jogo, fazendo assim, quando o plano de Deus é para que você avance. É na simplicidade. Ele não quer que você fique preso na mesa, jogando ping-pong com o inimigo. Não existe nenhum motivo para nós. Não podemos ficar confessando e declarando as mesmas coisas. O que é isso? Jesus, a gente nunca lê nada acerca de Jesus falando com o rapaz em um tanque de Betesda, falando com ele, orando de novo e de novo, e ficar lá e voltar a visitar ele na semana que vem e confessar de novo, até que ele levantou e andou. Não, não é isso que a Bíblia fala. Ele falou para aquele homem: levanta, pega a sua cama e anda. Mas antes disso, ele estava cheio de complicações. Aí ele falou para o rapaz: o que aconteceu? Ele falou: eu estou sentado aqui há 30 e poucos anos, tem muito tempo, isso é tempo demais. Estou sentado aqui todos esses anos, e eu tenho... Olha a explicação que ele dá. Eu não posso João 5 lá, mas são tudo complicação. Ele começa a explicar. Ele falou: eu estou sentado aqui, e cada ano, a cada estação, tem um anjo que vem e mexe na água. A primeira pessoa que chega lá é curada, mas não tem ninguém para me colocar na água. Quão complicado isso pode ser? Parece como nossas orações. Orações e desculpas. Eles estavam cheios de complicações. Estava cheio de complicações. E Jesus vem para simplificar suas complicações. Tudo aquilo que ele falou, tudo que o homem falou no tanque de Betesda, Jesus nem reconheceu naquilo em nenhum momento. Eu aprendi algo sobre Jesus. Ele não fica entendendo o que as pessoas ficam falando. Ele tem compaixão, mas ele não tem simpatia de ficar: eu não entendo o que você está passando, eu não entendo nada. Eu vejo o que você está falando, mas eu não entendo. Levanta, pega a sua cama e anda. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Veja, as mensagens simples não massageiam seu ego. As mensagens simples não massageiam seu ego. Então, porque não massageiam seu ego, você não pode dizer que foi você que fez. O inimigo brinca, é o mesmo truque que ele fez lá no início. Nós queremos ser como Deus. Eu te fiz como Deus já. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você já é feito como Deus antes da serpente começar a falar com você. Mas eu vou massagear seu ego porque eu quero. Você quer que todo mundo está aspirando para mais. Todo mundo quer estar avançando, fazendo progresso. Então eu vou massagear esse ego e eu vou te dar algo para fazer você pensar que é progresso. Se você comer dessa árvore, você vai ser assim como Deus.
Então aqui nós estamos ainda. Coríntios é depois de Jesus. Depois da redenção. E ainda está falando, e vocês ainda estão sendo enganados pela serpente. Está falando sobre do 2023 também. Agora hoje, todo mundo fala hoje. Ele está falando isso acerca de hoje também. A sua mente foi corrompida, saindo da simplicidade. É tão fácil falar, levanta, pega a sua cama e anda. Teve alguma outra reunião de conferência sobre aquilo? Não. Ou reunião de oração para fazer aquilo acontecer? Não. Eu fico tentando pensar sobre todas as coisas que a gente faz. Eles cantaram alguma música para fazer a presença descer aqui? Para ter a presença de Deus perto do tanque de Bethesda. Teve alguma coisa dessa lá? Vai lá, João, vai lá ler João 5, vai ler por você mesmo. Não importa o que você esteja falando, com as suas complicações, pega a sua cama e anda. E eu estou falando com você agora. Veja quão simples isso é. É tão simples, mas nós temos deitado perto do tanque esperando por outra coisa acontecer. Nós temos deitado perto do tanque esperando por um mover de Deus. Você é o mover de Deus. Mova com o Senhor. Você está esperando para o mover das águas quando você tem que sair de perto dessas águas. Do seu interior fluem rios de água viva. Então a água está movendo dentro de você. Pega a sua cama. Você pode se levantar e sair de perto desse tanque, por favor. Você pode se levantar e sair desse sistema de crenças, por favor. Veja, é um sistema de crenças. Ele creu que se o anjo viesse e se mexesse na água e ele conseguisse passar à frente de todo mundo lá e entrasse, aí ele poderia ser curado. Ele não vê nenhuma outra forma de ser curado. Agora, o que Jesus vê é, você já está curado, você só não sabe disso. Então, você, por favor, eu penso que a forma dele ter falado às vezes ele nem tem a expectativa dele ter falado dessa forma. Levanta e pega a sua cama e anda. Jesus não falou, me dá sua cama, eu vou andar com você. Não, você levanta, pega a sua cama e anda. Aí depois ele veio, chegou e falou para ele, agora vá e não peque mais. Simplicidade, todo mundo fala, simplicidade. Fale novamente, simplicidade. Fale novamente, simplicidade. Mateus capítulo 11, vá rapidamente lá. Nós temos orações e princípios para cada problema. Nós temos uma lista deles, tem uma oração para isso. Tem uma oração para aquilo. Oh meu Deus, se você estiver lidando com 10 coisas diferentes, você vai ter que orar 10 orações diferentes e ter fé para 10 coisas diferentes? Nós nunca então vamos mover dessa forma. Nós nunca estaremos. Posso te ajudar? Você não foi enviado aqui para a Terra para lidar com problemas. Não, essa não é seu chamado de vida. Seu chamado de vida não é para brigar. O seu chamado de vida não é esse. Nós passamos a maior parte das nossas vidas, enquanto estamos brigando, estamos enganados e não estamos avançando. Estamos sendo impedidos de fluir, avançar. Nós temos que chegar na conclusão e falar, minha vida não é sobre brigas. Fale, minha vida não é toda sobre brigas, combate. Eu sei como brigar, combater, mas a minha vida não é sobre combater. Temos uma oração, eu vou adicionar uma outra palavra, uma oração, um princípio e um louvor para cada problema percebido. Para cada problema percebido, não tem problemas. No princípio, Deus criou problemas, e aí tinham problemas. Está lá escrito? Então, por que isso está em você? A Bíblia é uma história de quem você é, sim. Então, se não está na Bíblia, por que isso está em você? O que te fez crer nisso? Está pensando nisso, né?
O que me fez crer nisso? O que me fez crer nisso? Sabe, jejum. Nós falamos sobre jejuar, sabe? A Bíblia fala sobre jejuar. O jejum, ele é a máxima da simplicidade. Nós não gostamos de jejuar porque nós gostamos das emoções acerca das nossas complicações. Nós gostamos da forma que as complicações nos fazem nos sentir. Mesmo que ainda esteja nos destruindo. Sim. Mas o jejum nos desmembra e nos quebra para a versão mais simples de nós. Porque você não precisa de uma palavra ou de uma outra palavra. Você não precisa de um outro mover. Não existe outro avivamento necessário. Ou você está vivo ou não está. Como é que você vai avivar algo? Quantas vezes nós temos que te avivar? Quantos avivamentos você precisa? Eu descobri algo. Eu descobri algo sobre Deus lá no baixo, lá na humildade. Manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para sua alma. Eu descobri algo sobre Deus nesse posicionamento de humildade. Eu descobri. Ele não faz muito barulho. Não é tudo aquilo que você pensa que o mover do Espírito é. Ele entra bem ali na sua submissão. Eu noto, às vezes, até nas músicas que a gente canta, a gente bate palmas e tal, mas muitas vezes nós nos tornamos emocionais. E aí você tem que esperar um pouco mais. Às vezes a gente começa a cantar, já viu o mesmo verso de novo, não fica meio estranho? Vocês ficam assim, será que vai mudar? Qual é a próxima música? Continua, você consegue ver a evidência e fica cantando o mesmo verso de novo, porque nós estamos permanecendo nesse lugar para poder nos humilharmos e aí para poder termos uma transformação verdadeira na nossa vida, ao invés de uma transformação só emocional, que acaba quando chega no carro, no estacionamento, já acabou essa emoção. Deus escondeu a vontade dele na simplicidade. Ele escondeu no lugar simples. Sabe onde ele escondeu? Em você. Você é o lugar mais simples para esconder a vontade de Deus. Certo? Veja, olha ali, olha aqui. Todas as coisas você está procurando lá de fora. Põe a sua mão sobre mim. Eu preciso de um outro livro para ler. Me dê outro devocional. Olha aqui, me dê outra. Todo mundo fale, simples. Olha para o seu vizinho e fala simples. Jesus era simplificador que transformou ele no amplificador. Jesus simplificava tanto as coisas que as pessoas não sabiam o que eles estavam falando, então nós chamamos de mistérios. Não é, na verdade, um mistério. Se você está falando uma outra idioma, uma pessoa fala um idioma que você não conhece, então o que a pessoa está falando... me responde aqui. Você fala em inglês, uma pessoa vem e fala outro idioma que você não fala, mas eles podem falar um monte de coisa para você. Podem falar que tem $1 milhão para você em algum lugar, podem falar que tem um carro para você quitado, podem falar um monte de coisas maravilhosas, mas para você é um mistério, simplesmente porque você não conhece aquele idioma, não sabe. É só porque você não sabe o idioma. Hoje você pode entrar no Google Tradutor e você consegue entender o que eles estão falando. Tem um carro ali para mim? Ok. Todas essas coisas serão adicionadas a você, mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, porque ele é um mistério para você. O reino de Deus é um mistério para você porque você tem buscado coisas. É só porque você não conhece outro idioma. É só porque eu tenho vivido a partir daquele idioma e não na linguagem de Deus, do idioma de Deus. Uau, existe um idioma simples. Até mesmo todos os outros idiomas sem ser o inglês é um dos idiomas mais jovens e é um dos mais complicados. É por isso que você tem... por exemplo, 3 palavras com o mesmo som e significados diferentes. Ele está dando exemplos diferentes de palavras com o mesmo som, mas significados diferentes no inglês.
Ele está falando, dando esse exemplo. Por que nós temos todas essas palavras que têm o mesmo som? Existem algumas palavras que Jesus falou no idioma aramaico e hebraico que não tem tradução para essas palavras no inglês, porque elas eram direto ao ponto. O que você quer dizer, você e Deus? Nunca houve nada diferente do que... Nunca houve uma separação. Quando Jesus fala, quando você me vê o Pai. Então nunca houve nenhuma separação. Ele está tentando te falar, quando você me vê, você vê o Pai. E em qual imagem você é feito, então você vai se ver também. Todo mundo fala simples. Fale novamente, simples. Fale simples. Agora, o que você vai precisar fazer quando você sair daqui é deixar a sua vida se tornar simples. E deixar o Espírito Santo te mostrar essas coisas simples que você tem passado por cima e não tem prestado atenção. As coisas ficam no sistema, no mover do sistema, as coisas ficam complicadas. Se nós ficamos complicados, aí surge uma outra coisa. Aí surge uma outra coisa, aí você quer obter aquela outra coisa, aí tem uma outra coisa que você quer. Não é que você não possa ter essas coisas, mas você precisa simplificar para que essas coisas possam vir atrás de você. É por isso que Mateus 6,3 fala, eu vou entrar lá daqui a pouco. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas serão adicionadas aonde? A você. Isso parece simples, não parece? Ok, pense todas as coisas que você está tentando obter. Rapidamente, pense. Vai lá, pense. Não fique espiritual agora, não. Ah, eu não quero mais nada, não. Não, não. Não. Alguns de vocês vão acordar amanhã de manhã para ir trabalhar, para poder obter dinheiro, para poder pagar coisas que você quer preservar, obter. Todo mundo fala, amém. Você tem algumas contas? Hoje é dia 20, então eu sei que algumas contas estão vindo a caminho. Sim, vocês sabem qual é o tempo do o momento do mês. E vocês estão pensando como vão pagar a conta. Talvez você não esteja estressado com a conta, mas você está pensando. Agora, se você não tivesse que pensar sobre a conta? Ok, pergunta. E se você não tivesse que pensar, aleluia, amém, o que você estaria pensando? Em que você estaria pensando? Ok. Se você não tivesse que pensar sobre essas coisas, então onde sua mente estaria livre para pensar? Todo mundo fala, uau, uau. Nós podemos encontrar o truque aí? Veja, a minha mente está corrompida. Vocês têm que entrar aqui comigo. A minha mente foi corrompida e ficou complicada. A minha mente ficou ocupada com essas outras coisas. Eu nem consigo ver o que Deus está falando para mim agora. E não é que ele não esteja falando, fluir já está sempre fluindo, mas eu não consigo ouvir ele porque eu estou super consumido com outras vozes. E depois eu estou conversando com Deus, pedindo para Deus para me ajudar a consertar o que essas vozes estão falando para mim. Todas as outras vozes, necessidades, outros desejos. Posso te falar, nós vamos gritar bem agora, bem alto. Vocês estão prontos? Nós vamos falar bem alto, nós vamos falar, cala a boca. Todo mundo fala, cala a boca. Às vezes, não continue orando até você mandar essas coisas calarem a boca. Os demônios começaram a falar. Lembra? Jesus falou, fecha a boca. Jesus começou a falar com eles. Cala a boca, fica quieto. Eu não quero que você fique falando aqui. Aqui não é o seu lugar de falar. Você não tem voz nessa situação. Você não tem voz nessa situação. É melhor vocês começarem a falar, vocês não têm voz nessa situação. Você não tem voz na minha vida. Diga. Nós deixamos muitas coisas falarem para nós. E elas estão falando conosco, chamando coisas à existência. Todas essas propagandas e marketing estão falando que coisas e trazendo à existência coisas em você. A fé vem pelo ouvir. É simplicidade. Alguém sempre falando, colocando você para baixo. É simples, né? Minhas emoções estão machucadas. Sempre estão me colocando para baixo. Pare de falar com eles, então, por favor. Amém. Aleluia. Diga amém. Oh, glória seja. Diga amém. Fale comigo. Amém. Amém. Liberdade. Liberdade. Você pode, por favor, desligar esse telefonema?
Você simplifica, aí você se dá conta daquilo que você tem verdadeiramente. Simplificar expõe a mentira. Não só expõe a mentira, mas arranca a mentira. Mateus 11, 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não consigo te ouvir. Lhes darei descanso. Cansados, sobrecarregados. Isso parece confusão, complicação, trabalhando duro, difícil, com as suas orações. E eu te darei descanso. Versículo 29. Pegue o meu jugo sobre você e aprenda de mim. Isso é Jesus falando. Porque eu sou manso e humilde de coração. E você encontrará descanso que eu falei que eu ia dar para você, você vai encontrar. Uau, uau, uau. O descanso que eu disse que eu ia te dar, você vai encontrar. Uau, uau, uau. O descanso que eu disse que eu ia te dar, você vai encontrar. Então, se ele disse que você vai encontrar, o que ele está falando? Ele está falando que você já tem. Eu estou te dando o caminho para o descanso que já está dentro de você. Então, aqui é o que você faz. Pegue o meu jugo sobre você, porque a unção remove o fardo e destrói o jugo. Então tem outro jugo. Eu não tenho tempo de ir lá agora. Quando você lê Isaías, ele fala sobre o jugo dos assírios da época, que eles estava sobre o povo. Quando ele fala sobre o jugo sendo destruído, com a unção, é isso que vai acontecer com as pessoas que estão tentando te oprimir, estão tentando complicar a sua vida. Então existe um jugo, mas você está vestindo o jugo errado. Existe um jugo que você precisa vestir, mas você tem vestido o jugo errado. Então, porque você tem vestido o jugo errado, preste atenção. Quando eu vi a palavra jugo, eu anotei, ele falou, o jugo indica alinhamento. Todo mundo fala alinhamento. Quando eu pego o jugo dele, então eu estou me alinhando da forma que ele quer que eu seja. Vocês são familiares com jugo? Vocês estão assistindo aqui? Vocês sabem o que significa o jugo? Nós não lidamos com jugos muito agora, porque nós avançamos, nós temos tecnologia, e às vezes é mais fácil. Agora eu vou mostrar que Deus é forte. Você já viu lá as árvores lá fora? Você já não está respirando hoje? Deus é forte com você demonstrando alguma coisa ou não? Tem uma música poderosa que eles cantaram no domingo. Você consegue ver a evidência? Olha ao redor, olha ao redor. Às vezes é simplesmente olhar ao redor. Simplesmente é só olhar ao redor e o que está acontecendo para que você não fique super consumido com o que você pensa que está acontecendo. Respira, por favor. Inspira. Isso é Deus. Isso é Deus. Isso é mais importante do que suas contas. Creia-me, se o sistema do mundo pudesse, eles iam inventar a conta de ar. Eles teriam feito uma... Vocês sabem, eles não podem fazer isso. Eles não conseguem controlar o vento. João 3, ele falou que eles não podem controlar o vento. Ele falou, onde o vento vem, para onde vai, você não consegue dizer de onde vem, para onde vai. Você precisa ser nascido de novo. Então você tem que entender o que está acontecendo aqui. Você tem que entender que onde está a sua riqueza verdadeira. Depois, quando o reino de Deus, ele está dentro de você. Quando você se dá conta que todas essas coisas que não podem respirar serão adicionadas à sua vida. Pegue o meu jugo sobre você, alinhamento, fala alinhamento, pegue o meu jugo sobre você, o jugo é o que eles colocavam no boi para arar o campo. Nós não aramos o campo mais, nós compramos as coisas, os vegetais nas lojas.
E se não aprendermos a plantar, nós teremos que ser os escravos esperando que alguém nos dá comida. Você não pensa que esse é um mover espiritual, né? Você pensou que Jesus está falando sobre um mover espiritual, não me falou que o reino de Deus é quando o homem joga sementes no chão. Ele não está falando sobre sementes sobrenaturais, ele está falando sobre sementes literais no chão. O reino de Deus é como o homem joga sementes no chão. Quanto chão você viu hoje? Terra, solo, você viu hoje? E você passou por cima, nem prestou atenção. Porque você está pisando no asfalto. Eu tirei meu sapato outro dia. E comecei a andar na grama um pouco. Eles chamam isso de aterramento. O solo tocando no solo. Nós sendo solo, tocando no solo, no chão. Uau, eu não gosto do meu pé ficar sujo. Tudo bem, então. Você vai ter sua recompensa. Você se alinha, eles colocam o jugo sobre o boi que não é treinado com o boi que já sabe como arar o solo. Aí eu coloco os dois jugos, um em cada um, então o boi novo precisa andar junto com o que já sabe. Então quando você põe o jugo, você não tem escolha, porque quem está andando mais forte que você é o Jesus. Ouça o que eu estou tentando falar. Quem tem mais força e direção? Você é o Jesus. Então quem realmente sabe onde ele está indo mais? Você é o Jesus. Então quando eu coloco o jugo sobre você, eu estou tentando te mostrar como andar, eu estou tentando te mostrar como arar, eu estou tentando te mostrar quem você é, estou tentando te mostrar qual direção que você é suposto estar indo. Eu estou tentando te mostrar a habilidade que já está dentro de você, mas eu não consigo fazer isso, eu não posso forçar o meu jugo sobre você. Você precisa pegar. Fale comigo, pegar. Fale, pegar. Quando eu pego algo, tem um propósito. Eu peguei e eu coloco sobre mim com um propósito. Eu não peço para o Espírito cair sobre mim. Chove sobre mim, não. Eu pego, pega. Vai, pega o jugo. Pega o meu jugo sobre você. E aprenda de mim. Agora, uma vez que você pega o jugo sobre você, o aprender dele será fácil. O aprender será automático. O aprender está dentro do jugo. Quando você pega o jugo dele, da forma que ele se mover, é aí que você vai se mover também. Então, onde ele virar e andar, se ele vier para essa direção, você vai estar aprendendo qual o caminho que você tem que ir. Automaticamente, porque você está com o jugo dele sobre você. Certo? Então, nós pulamos as complicações de tentar aprender tudo. Isso é conhecimento do bem e do mal. Então nós pulamos a complicação de tentar aprender todas as coisas, nós sentimos que temos que saber tudo, não sentimos? Sim, sim. Cada problema percebido tem uma oração, um princípio e um louvor. Agora nós temos que saber de todas as coisas. Pegue o jugo. Todo mundo fala, pegue o jugo. E aprenda de mim. O que você está aprendendo? Porque eu sou manso e humilde. Eu nem quero que você vá para o manso e humilde ainda, porque eu sou. Fica no eu sou. Fale comigo, porque eu sou. Uau, isso é suficiente já. Isso já é suficiente. Jesus tem que falar muito às vezes, por causa de nós. Ele tem que explicar demais, porque nós somos complicados na nossa mente. Mas ele está falando das coisas simples, porque eu sou. Diga, eu sou. Porque eu sou, isso já é suficiente. Mas eu vou falar um pouco mais, para você não interpretar mal o que eu estou falando. Eu sou manso e humilde de coração. Manso significa que eu estou completamente dependente de Deus. Uau, uau. Agora, se eu perguntar aqui, você vai falar, eu sou totalmente dependente de Deus. Ah, somos mesmo. Se eu não sou, então essa é a minha meditação. Não tem outra meditação na minha oração. É essa. E você encontrará descanso para sua alma. Versículo 30. Você viu o que é. É fácil simplificar. Quando algo é simples, aquele teste foi simples. Foi o quê? Você fala fácil. Simples foi fácil. Porque o jugo que ele está falando para você pegar não faz as coisas se tornarem fáceis. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Ele não falou que faz a sua vida ficar fácil.
Porque a sua vida já é fácil. Vocês não me ouviram, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês não me ouviram. A sua vida já é fácil. Ele disse, ele não falou que o jugo vai fazer a sua vida ser fácil. O jugo é fácil e o meu fardo é leve. Você está trabalhando e está cansado e sobrecarregado. E você pensa que vai encontrar descanso através disso. Um dia eu vou descansar. Todo mundo fala amém. Eu preciso que vocês falem amém, que nós temos que reconhecer isso. Fala amém, todo mundo. Não tem nada mais simples do que uma semente. Veja quão simples a semente é. Não tem nada mais simples do que a semente. Posso desmembrar isso? Eu não consigo te ouvir. O seu eu complicado agora veio a partir de uma semente. Todas as suas preocupações e medos e ansiedades, eu estou deprimido, todas essas coisas, mas você veio a partir de uma semente. Essa versão complexa que você se tornou veio a partir de uma semente. Nós precisamos voltar para a simplicidade da semente para ver de que somos feitos. Porque eles nos fizeram em uma outra coisa. Todas essas crises de identidade, esse gênero isso, gênero aquilo, eu penso que eu sou isso, eu penso que eu sou aquilo, eu amo isso, eu amo aquilo, toda essa doideira veio a partir de uma complicação que foi implantada em alguém. Ele disse, o semeador, e depois ele falou, quando vai dormir, o inimigo vem e fica semeando as ervas daninhas. Veja, o inimigo sabe, ele conhece o sistema. Ele está ao redor de semeadura e colheita há mais tempo do que você. Então, enquanto você está tentando orar por algo, ele está semeando sementes. Uau! Você entende a simplicidade disso? E você não entende o que está simplesmente acontecendo com você. Ouça, nós não entendemos o que está simplesmente acontecendo com a gente. Mateus capítulo 5, depois a gente vai para o 6. Mateus capítulo 5 a gente chama das bem-aventuranças. Sabe as bem-aventuranças? Esse foi um título que os homens colocaram. Jesus não falou, aqui estão as bem-aventuranças. Ele não falou. Foram pessoas que colocaram lá, que escreveram. Você simplesmente tem que tentar parar de entender o título daquilo e só ser. Você tem que ser. Amém. Nós temos... Quando ele fala, não posso ir lá, mas em João 1 ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava simplificando, porque você pensa que você precisa de uma palavra de Deus, mas a palavra é Deus. Então, se a palavra é Deus, quando eu chego lá, Deus e a palavra e Deus são a mesma coisa. Eu tenho os dois, eu não estou inventando isso. Isso não é profundo. Lá em João, no princípio era o Verbo. João, vai lá. Eu tenho que te mostrar isso. João 1, coloca no telão, por favor. João 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você pular para o versículo 14, eu penso, versículo 14. E o Verbo, o mesmo Verbo que é Deus e que está com Deus, foi feito carne e habitou entre nós. Jesus depois falou novamente, quando você me vê, você vê o Pai. Fica doido, fica um pouco doido, sabe por quê? Porque ele começou a falar, quando você me vê, você vê o Pai, né? Nós louvado a Deus, seja Deus por isso. Deus e o Pai, Jesus e o Deus são um. Jesus é Deus na carne, uau, que maravilhoso. Mas depois ele começa a falar, eu estou em você e você está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que significa? Você é um também. João 17, ele está orando, ele fala, eu oro para que eles sejam um assim como nós somos um. Vocês estão entendendo? Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele fará, e ainda maiores fará.
Veja, ele fica agora, isso fica meio doido. Fica agora verdadeiro, porque sabe, a gente sabe que ele é Deus na carne igual a nós. Eu não estou inventando isso, Jesus falou isso. Vão lá e leiam isso. Eu estou em você, eu estou no Pai. Vamos lá, como é que é o nome disso? Álgebra. Básica álgebra. A igual a B e B igual a C. Então A é igual a B. Não, vocês têm que ser reais comigo aqui. Ok, eu vou fazer na outra ordem. Vocês gostam de ABC. O A é igual a B e o B é igual a C. Então o A é igual a C. São iguais. Nós estamos juntos aqui. Todo mundo fala amém. Nós estamos na aula de matemática. Eu vou falar de novo então. Vou falar isso de novo então. Ok, aula avançada. Eu vou falar isso de novo. O A é igual a B. Isso é muito simples, não é? Isso não é A, B, C. A, B, C, D. As primeiras 3 letras, ok? Quão simples isso é? 1 mais 1 é 2. Preste atenção aqui. A igual a B. E o B é igual a C. Então significa que o A é igual a C. Pegou, né? Todo mundo fala amém. Uma salva de palmas para vocês. Passaram no álgebra. Ponto 2. Ok, presta atenção. Olha o simples que isso é. O diabo fez você entrar em cálculo. E você nunca vai usar isso. Vocês sabem que algumas coisas que você aprende na escola, você nunca nem vai usar. Você nunca vai usar nem um pedacinho daquilo. Algumas pessoas usam, mas você não está usando. Que qual é a raiz quadrada de pi? Você nem vai usar isso. Você nunca usou nada disso. Então, você coloca coisas no seu currículo que você nunca vai usar. E está ocupando o seu disco rígido. Está ocupando seus dados. Está ocupando, eles chamam de memória aleatória. É a memória de acesso aleatória. Essa memória de acesso aleatória não é o que você consegue armazenar. É a sua memória de acesso aleatória, é o seu inconsciente. Presta atenção. Isso são as coisas que empoderam as coisas que você está tentando trabalhar. Sabe? Então, quando você está no computador, o computador fica mais devagar, porque eu sou com memória baixa, na memória de acesso automática. Aleatória, desculpa. Eu estou tentando simplificar para as pessoas porque nós não entendemos muito da linguagem tecnológica. Mas tenta limpar o computador, tem uma caixinha lá escrito outro. Se você sabe, você sabe. Tenta limpar o computador, tem muitos vídeos, tem muitos documentos, tem muito disso, muito daquilo. Mas tem um espaço lá que está ocupando tanto espaço no seu disco rígido, está escrito outro. Ninguém consegue explicar o que essa caixinha escrito outro é. Eu liguei para a Apple, eu tenho um computador da Apple, e ninguém lá conseguiu nunca me explicar o que essa caixinha escrito outro é. Eu nem sei como chegar, acessar essa caixinha escrito outro no computador. Ouça, então não tem, você não consegue entrar na caixinha escrito, eles não querem que você acesse, porque você conseguir acessar, você não vai precisar comprar outro computador. Você não vai ter, você vai ter que gastar dinheiro com eles. Então eles estão tentando esconder essa caixinha escrito outros. Eu quero uma foto para colocar no telão para vocês verem. Eles estão tentando esconder o que está escrito o que está dentro desse arquivo outro, para você não saber o que está escrito ali. Mas o Espírito esquadrinha todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Ouça o que eu estou tentando te falar. Existem algumas coisas nessa caixinha do outros que estão ocupando o seu disco rígido. E não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com o seu processamento. Não tem nada de errado com a sua velocidade ou o seu poder. Mas essa caixinha que está escrito outros está te fazendo ficar devagar. Então, quando eu me submeto simplicidade, eu deixo, quando eu me submeto à simplicidade, ao Espírito de Deus, me submeto ao Espírito de Deus, me submeto a Cristo em mim, eu estou me submetendo a Cristo em mim, então ele vai lá e entra nessa caixinha escrito outros e descobre o que tem ali dentro. Às vezes essa caixinha escrito outros é quem eles falaram que você era quando você era criança. Às vezes essa caixinha escrito outros eu nem uso essa frase porque eu não gosto, porque eu não acredito que é real, de maldição hereditária. Eles fazem você acreditar nisso, então agora você está amaldiçoado vindo de gerações, isso não é real. Eu sou um filho de Deus, eu sou feito à imagem dele e à semelhança dele. Essa é a minha geração. Não tem outra, não tem nenhum outro poder sendo gerado em mim, é só Deus. Fala comigo, é só Deus. Mas esse outro, senta aí, amém, amém. Essa caixinha escrito outros, que eles te falaram, alguém fez algo de errado contra você quando você era criança, alguém fez, você não é suposto ficar confuso. Obrigado, Darius, ele colocou lá no telão, é ali que a gente parece, você tem lá a caixinha amarela são os vídeos, depois tem esse grande espaço cinza, não é grande, é cinza, eles nem querem colocar uma cor ali, porque nem querem que você veja o que é aquilo, eles querem que você reconheça
O que está dentro ali? Eu vou ter que comprar outro computador. Porque tem algo de errado com o computador que eu tenho. Não tem nada de errado com o computador que você tem. Ou o Espírito de Deus dentro de mim. A sua mente dentro de você. A mente de Deus te deu. Não tem nada de errado com aquilo com que você tem. Você tem que passar tempo lá e deixar ele entrar, o Espírito lá, entrar e limpar essa caixinha escrito outros. A simplicidade de limpar essa caixinha escrito outros, a simplicidade disso é submissão, se submeter ao Espírito de Deus dentro de você. É submissão, veja, nós pensamos que é confissão. Não, é submissão. Fala, simplicidade avançada. Quando eu coloco a minha mão assim, eu estou recebendo, eu estou me rendendo ao que quer que seja. Eu sei, quando eu levanto as minhas mãos em adoração, eu não estou tentando alcançar algo, eu estou me rendendo. Eu não estou tentando tocar em ninguém. Porque aquele do que estamos falando está dentro de nós já. Outro. Todas essas coisas na caixinha do escrito outros. O inimigo vai ficar com raiva do que eu estou falando para vocês isso, porque nós expomos essa caixinha escrito outros. Tem outros pensamentos ocupando sua mentalidade. É por isso que nós lemos a palavra, nós cremos, mas depois nós não ficamos firmes com aquilo porque nós temos muitas outras coisas. Eu sou um rapaz que gosta das palavras vermelhas, vocês sabem disso, né? Então vocês sabem que eu sempre menciono isso. Então eu me afogo nas palavras vermelhas, as palavras de Jesus. A Bíblia inteira é uma história sobre você, mas Jesus te fala quem você é na história. Você se encontra. Você se encontra. É simples. Você senta bem ali. Você senta bem ali, mas você não vai para o lugar que você tem que sentar. Simplicidade. Fale, todo mundo, simplicidade. Veja, está bem ali, mas você não senta onde tem que sentar. Ele disse, Mateus 6, ele falou, ele vai lá e fala, não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. Eu preciso de todas essas coisas, certo? Não se preocupa com nada disso. Pegue o jugo. Você tem que pegar o jugo. Constantemente pegar o jugo sobre você. Para pegar o jugo, você tem que se abaixar. Você não coloca o jugo de pé, você tem que se abaixar e se dobrar para colocar o jugo. Eu quero que vocês estudem isso depois. Marcos 10, 21 fala sobre o jovem rico. Ele estava complicado. Vai lá vendo o que você tem, dá para os pobres. Ele falou, o que ele falou para ele? Uma coisa está faltando. Quantas? Eu pensei que nós tínhamos que ter todas essas coisas aqui reunidas para poder estarmos à vontade de Deus. Não, uma coisa está faltando. Eu sei que você observa todos os mandamentos. Tem uma coisa faltando. Vai lá, vende todas essas coisas complicadas que você tem, dá para os pobres e vem. Você vai ter tesouros no céu. Você pensa que o céu está em outro lugar, não. O céu está dentro de você. Você vai encontrar o tesouro. Onde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, onde está o seu coração. Lucas 10, 40 fala, Maria e Marta, você está complicada com muitas preocupações com servir, mas Maria, uma coisa está faltando, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor coisa. Qual é essa coisa melhor? Sentar aos pés de Jesus. Quanto tempo nós sentamos aos pés de Jesus? Nós oramos mais do que sentamos aos pés de Jesus? Nós confessamos mais e afirmamos mais do que sentamos aos pés para ver o que o homem está falando para nós sobre mim? Sobre nós? Sim, a resposta é sim. Todo mundo fala assim, rapidinho. Vai lá e fala sim. Porque nós não temos sido condicionados a sentar. Você pode sentar, por favor? Você tem andado para lá e para cá falando, senta. Senta aos pés dele. E talvez você vai receber algo. Se você sentar aos pés dele, talvez ele possa colocar o jugo dele sobre você. João 5, no tanque de Betesda, o rapaz estava complicando, ele veio e falou, levanta e anda. Se você for ler a história, eu vou falar rapidamente. Vai lá e lê a história sobre Abraão, em Gênesis capítulo 12. Ele falou para Abraão, sai da sua casa, da sua família, da sua parentela, e ele levou Ló junto com ele. Complicação. E Deus não falou com ele até que ele
até que ele tenha se separado de Ló. Se você olhar do versículo, tem tanta complicação, passaram por guerra, alguém tentando pegar a mulher dele, muitas coisas aconteceram lá só porque você levou a complicação junto com você. E a palavra Ló significa véu, algo cobrindo você. Mateus capítulo 6, rapidamente no telão. Mateus capítulo 6, versículo 8. Só tem 1 minuto agora, tá acabando. E eu não vou ficar empurrando isso, vou continuar falando isso. Eu só estou falando porque Jesus falou isso. Eu não estou inventando isso. Ele é o que falou isso para orar dessa forma. Ele falou, quando você orar, ora dessa forma. Toda vez que você vê oração na Bíblia, ele está falando sobre isso. Não seja como eles. Não seja como eles. Eles são complicados. Porque o seu pai sabe as coisas que você precisa antes de você pedir a ele. Versículo 9. Leia rapidamente. Dessa forma, portanto, ore. Nosso Pai que está no céu. Versículo 10. Seu reino venha, sua vontade seja feita onde? Na terra, assim como é no céu. Continue lendo. Dê-nos hoje nosso pão diário. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos guie para a tentação, mas livra-nos do mal. Porque o seu é o reino, o poder e a glória. Amém. Amém. Agora, alguns de vocês vão continuar complicados porque essa oração não é complicada o suficiente para você. E você não vai simplificar o suficiente para simplesmente orar isso. Amém. Amém.